Concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A banca foi escolhida, ela vai ser IBFC. Isso faz com que a publicação do edital seja iminente, né? Pelo menos uns 30 dias para eles organizarem as coisas aí, e a partir daí a gente pode ter publicação do edital a qualquer momento. É um cargo muito bom para auditor de controle externo. Eu vou analisar o auditor de controle externo específico ACE. São 15 vagas, tem também vagas para ciências contábeis, direito, TI, algumas coisas assim, mas o maior número de vagas é para qualquer formação superior, como ACE. Eu vou analisar o edital 2021 para a gente entender como que foi a última prova e assim balizar um pouco melhor o seu estudo, a sua preparação, até a gente ter o edital publicado. E aí, quando o edital for publicado, eu vou analisar novamente, trazer tudo aqui em detalhes. Se inscreve no canal, então, se você quiser ficar por dentro dessa análise aí. 2021 a banca foi Sebrasp, então a gente já espera que haverá uma modificação bastante razoável, porque trocou a banca, então muda um pouquinho, algumas matérias saem, outras matérias entram, muda às vezes a forma de cobrar, antes era certo e errado, agora é múltipla escolha, pode mudar todo tipo de coisa, tá? Então, vamos analisar, mas o concurso anterior é a base da sua preparação até que o próximo edital seja publicado. Vai mudar alguma coisa, mas não vai mudar tudo. Então, é dessa forma que você tem que estudar a partir de agora, até a publicação do edital. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Então, vamos lá. A prova teve muitas matérias e elas foram divididas em 2 blocos. Geralmente é assim, né? Conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. No caso de Sebrasp, não tem peso, então todas as matérias valem 1 ponto. Acertou, ganha 1 ponto, errou, perde 1 ponto, por aí vai. Quais foram as matérias mais importantes da última prova? Vamos começar por aí. Português com 31 pontos, administração pública com 15 e em conhecimentos específicos, todas as matérias foram mais importantes do que as de conhecimentos gerais, o que é muito bom, né? Faz muito sentido. Dentro de conhecimentos específicos, as mais importantes foram administração financeira e orçamentária e controle externo. Mas todas foram importantes. Todas essas aqui de conhecimentos específicos têm que ser bem dominadas e bem estudadas. A gente vai ver como é que vai ser quando sair o edital do IBFC, mas pode ser que tenha mínimo por matéria, pode ser que não tenha. No Sebrasp geralmente não tem, você não sabe nem quantas questões são e tal, mas pode ser que mude um pouco as regras, vamos ficar ligados nisso aí. Baseado na última prova, as outras matérias de conhecimentos gerais tiveram uma quantidade de pontos razoavelmente semelhantes, nada muito mais importante do que outra, mas a gente tem umas grandes discrepâncias de tamanho das matérias. Então as matérias muito grandes aqui, que não dá para ignorar, porque elas estão em todos os concursos, Romeu e Julieta, né? Direito constitucional e direito administrativo. Beleza. Mas das outras matérias, a gente percebe que análise de dados foi um bom custo-benefício. A administração pública foi um ótimo custo-benefício. Essas aulas aqui são dos cursos do Estratégia Concursos, tá? É um dos maiores cursinhos do Brasil. Dá para a gente ter uma noção do tamanho de cada matéria baseado nisso aí. E dentro de conhecimentos específicos, os melhores custos-benefícios foram análise de dados, controle externo e licitações e contratos. Pasmem a quantidade de aulas que tem lá. O que isso significa? Uma relação muito boa entre quantidade de aulas que você tem que ler e quantidade de pontos que essas matérias aí vão trazer para você. Obrigatório. Agora, as matérias que são muito grandes e valem poucos pontos, a gente já tem que começar a ponderar aí, num cenário de falta de tempo, se vale a pena estudar toda essa matéria, se vai dar tempo de estudar mesmo ou não, se você prioriza alguns assuntos, etc. e tal. Tá? Então, português, beleza, português não conta. A auditoria governamental é uma das maiores aqui, mas ela também estava dentro de conhecimentos específicos, então você não consegue correr muito dessa matéria. O mesmo vale para análise de dados, que também estava dentro de conhecimentos específicos, está aqui e aqui. Controle externo também estava em conhecimentos específicos e conhecimentos gerais. Algumas matérias se repetiram aí, com pequenas variações ou então grandes variações de conteúdo programático. Beleza? Estudar para Tribunal de Contas traz algumas coisas que você tem que saber. A preparação é longa e ela tem etapas, que é importante você seguir. As principais matérias da área de controle para você, vamos dizer assim, um ciclo básico: português, administrativo, constitucional,
controle externo, AFO, contabilidade pública. Esse é o ciclo básico da área de controle, vamos colocar assim. As matérias que caem em todas as provas. E algumas outras matérias aqui também caem em todas as provas agora. Então, as matérias seguintes no seu ciclo seriam auditoria governamental e análise de dados, que inclusive se repetem aqui em cima. As 6 matérias que eu marquei primeiro, que são essas bolinhas vermelhas aqui do lado, que você não deve estar quase conseguindo enxergar direito se estiver vendo no celular, essas 6 matérias são o ciclo básico da área de controle e você deve começar a sua preparação, o seu ciclo de estudos inicial da área de controle com essas matérias. E você só vai inserir mais uma matéria no seu ciclo quando você finalizar alguma delas. Não adianta, pré-edital, antes do edital ser publicado, você sair enfiando um monte de matéria no ciclo. Significa só que todas elas vão andar muito devagar. Então, essas 6 são as iniciais. Se você estuda 5 horas líquidas ou mais por dia, dá para você ter 8 matérias no seu ciclo básico. 8 matérias em modo leitura. Eu estou falando inicialmente para as pessoas normais, com a carga horária normal, de 6 matérias em modo leitura ao mesmo tempo. E isso é importante para você manter o seu ciclo organizado. Finalizou uma matéria, insere mais uma. Então você vai ter uma finalizada e 6 em modo leitura, porque você finalizou uma e colocou outra. Finalizou mais uma, vai ter 2 matérias finalizadas, coloca outra, vai ter 6 matérias em modo leitura. Você tenta manter 6 matérias em modo leitura. A exceção, como eu falei, quem estuda 5 horas líquidas ou mais por dia, 8 matérias em modo leitura. Dessa forma você vai evoluindo, você vai levando o seu estudo e você consegue finalizar matérias. E finalizar matérias é muito importante, porque você coloca a matéria no modo revisão, ela vai ter uma carga horária reduzida dentro do ciclo, ela vai ficar ali na revisão via questões, 15 questões por assunto, assunto 1, depois assunto 2, depois assunto 3, chegou no último assunto, volta para o primeiro assunto, depois o 2, depois o 3, e você fica girando por todos os assuntos desse jeito para sempre com essa matéria. Aí depois, nos estágios mais avançados, vem caderno de erros e tal, a gente fala disso depois. Mas é dessa forma que você evolui, que você avança. E uma preparação para Tribunal de Contas demora. Você pode muito bem começar focado no TCE Rio, pegar essas 6 matérias ou até essas 8 matérias aqui e já começar a estudar. Se der tempo de você fazer essa prova, porque você já tinha uma base legal, ótimo. Se você está começando agora, vai tranquilo, se a prova vier antes da hora, não deu tempo, você está estudando só coisas que servem para vários concursos. Essa é a maravilha. Vai surgir um outro TCM, Rio, ou um TCE, São Paulo, ou vai surgir outra prova, outro Tribunal de Contas. Já se fala em Tribunal de Contas da União em 2025. Então, sempre sai concurso. Seja próximo, um pouquinho distante, sempre tem concurso de Tribunal de Contas acontecendo. E você vai acumulando cada vez mais as matérias finalizadas. Seu ciclo vai enchendo com o decorrer do tempo, tá? Eu ensino esses detalhes todos de metodologia de estudos dentro de 2 programas meus. Um deles é o Acelerador de Estudos, o link está na descrição, em que você aprende a estudar. Tem minhas aulas ensinando a fazer o seu ciclo, a fazer a revisão de 4 grupos, que é exclusiva dos meus alunos, a fazer caderno de erros e um monte de outra coisa que vai melhorar a sua performance como estudante de concurso. Tá? Tem também o coaching, cujas vagas estão sendo abertas segunda-feira, dia 9 de setembro, que é o dia que eu pretendo liberar esse vídeo. E aí no coaching é um pouquinho diferente. Eu analiso o seu estudo, a gente conversa por e-mail, atendimento individual por e-mail, quantas vezes forem necessárias. Eu analiso o seu estudo, eu faço o seu planejamento, eu te digo o que você deve mudar, o que está legal, o que não está. Você segue o planejamento e vai tirando dúvidas comigo no decorrer de um ano. O acompanhamento dura um ano. Então você aprende, eu analiso, te digo o que fazer e você vai tocando terror nos seus estudos aí e tirando as dúvidas comigo sempre que surgirem. O coaching também, o link está na descrição. O coaching é um atendimento individual. O acelerador é um atendimento em grupo, tá? Mas a metodologia de estudo é a mesma. Vê o que fica mais interessante para você e, na dúvida, me manda uma mensagem. Tá bom? Ciclo de estudos inicial. Estão aqui as matérias. Controle externo aparece 2 vezes. Eu esqueci de botar a bolinha dela. E você percebe que, fora essas matérias, tem pouca coisa. Fora as 8 matérias básicas de controle, a gente tem administração pública e licitações e contratos, sendo que licitações e contratos geralmente está dentro de direito administrativo e tal. Então, esse é um edital bastante enxuto. A quantidade de matérias aqui, à primeira vista, espanta um pouco, mas tem várias matérias repetidas e algumas delas bem pequenininhas. Então, é um edital bastante enxuto. É um bom concurso para você focar desde o início e você vai fazer uma base razoavelmente rápido. As matérias
Algumas são grandes, outras nem tanto. Beleza? Falando de revisão, não faça resumos. Se você quer um concurso de alto nível, tipo auditor de controle externo, de Tribunal de Contas, esquece resumo, não faz resumo, tá? E cuidado com o que você vê na internet. Só tome dicas, só aceite dicas e informações de quem passou em concursos de igual dificuldade ou maior dificuldade do que o seu, tá? Porque se você quiser passar para técnico de tribunal ou para auxiliar administrativo, concursos com salários mais baixos, 3 mil, 5 mil reais, aí as pessoas passam de diversas formas, estudando até de cabeça para baixo. Mas se você quiser passar para auditor, aí o negócio é diferente, tá? O buraco é mais embaixo, você tem que estar muito organizado, rendendo muito bem, com as revisões muito organizadas ali, automatizadas, certinho, igual um robozinho, para você ganhar conhecimento em vez de ficar trocando conhecimento novo pelo velho. Tudo isso é muito importante, você está querendo uma coisa muito difícil, então você tem que se propor a fazer uma coisa muito especial, uma preparação, uma disciplina, uma organização extraordinários, diferente de tudo que você já fez na sua vida. Foi assim que eu fiz para ser aprovado como auditor da Receita Federal. Meu aluno que passou para auditor do TCU fez a mesma forma. Então, assim, a metodologia é essa, é a melhor que tem. É essa que eu estou te falando, tá bom? Revisão, então, é via questões. Esquece fazer resuminho, não funciona. Toma um tempo desgraçado e você nunca vai reler. Mas a revisão via questões é boa porque é uma revisão ativa. Isso favorece a memorização de longo prazo. Beleza? Novamente, no acelerador eu ensino isso, no coaching eu vou te ensinar isso também, como fazer uma revisão de 4 grupos, que é o que a gente faz eu faço com os meus alunos. Você pega as questões do PDF e organiza, espaça no tempo essas questões para você ter vários contatos com o mesmo PDF no decorrer do tempo. Você não faz só uma revisão no PDF e tchau, só volto nele quando terminar a última aula. O tempo está passando, você está caminhando nas aulas e continua fazendo revisões. É interessante você fazer isso, tá? Se você conseguir aí. Revise via questões, porque você está fazendo uma revisão ativa, você está treinando questões de prova, que é o que interessa quando se trata de concurso. Não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. E quando você tiver avançado, com a matéria finalizada, aí você vai para um outro estágio. Você vai para um site de questões, matéria finalizada, tá? E você vai ficar fazendo 15 questões por assunto. Esse é o estágio mais avançado da sua preparação. Nesse momento, você vai fazer também seu caderno de erros. Você já leu a matéria, já revisou várias vezes, ela já está no modo revisão via questões. O que você está errando precisa de uma atenção especial. E para isso a gente faz caderno de erros. Caderno de erros é onde você vai colocar o que você está errando, a informação que você está errando, o que você está esquecendo. E a informação de um jeito que favoreça a memorização, né? Não adianta olhar para o caderno de erros e não entendi nada que está escrito aqui. Então, se ajude quando você for fazer o seu caderno de erros. Para os meus alunos, exclusivamente, tem uma aula desse meu aluno que foi aprovado para auditor do TCU, mostrando como que era o caderno de erros dele, como que ele fez no Excel bonitinho, cada aba, cada coluna, como é que funcionava, as informações que ele colocou, tudo lá, bem legal, e que ajudou ele a ser aprovado como auditor do TCU. Caderno de erros é fundamental. Todos os meus alunos que são aprovados fazem caderno de erros. Pode ser no Word, pode ser no Excel, pode ser utilizando flashcards em vez de fazer de forma corrida direto. Você utiliza um aplicativo de flashcards, existe o Anki, existe o Olho na Vaga, são bons aplicativos para você utilizar. Beleza? Trabalhar em Tribunal de Contas é excelente, espetacular. Minha esposa é auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, adora. Você vai ver pesquisando sobre o cargo que tem salário, tem vários auxílios, benefícios, não sei o que lá, alguns têm até recesso de fim de ano de 30 dias, é uma maravilha, beleza? Recomendo demais. Fazendo isso que eu te ensinei aqui, você organiza os seus estudos, bota uma estrutura e vai avançando aos poucos. Terminou matéria, coloca outra, terminou matéria, coloca outra, tá? Para os meus alunos, tanto do coaching quanto do acelerador, isso aqui é de português, mas é do STJ, tá? Não é específico do TCRI. Eu forneço também a análise dos assuntos mais cobrados de cada matéria. Isso te ajuda, num cenário de falta de tempo, a escolher. Você tem 6 aulas para ler, mas só vai dar tempo de ler 2. Quais as 4 que você vai abandonar? Analisando os assuntos mais cobrados, a gente vê que esses assuntos aqui pintados de laranja respondem por 80% das questões. Então, muitas vezes, 1/3 dos assuntos, ou pelo menos metade dos assuntos, responde por 80% das questões. E você tem vários assuntos com 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,9, 0,9% de incidência. Uma questão a cada 1000
vai ser sobre linguagem, no caso de língua portuguesa para tribunal. Então, assim, tendo que abandonar algum assunto, você abandona esses assuntos mais de baixo. Ok? Isso aqui é exclusivo dos alunos, tanto do coaching quanto do acelerador. O coaching, como eu falei, é o atendimento individual. Eu analiso o seu estudo, a gente conversa por e-mail diretamente comigo, você fala diretamente comigo, e eu te coloco num rumo de aprovação para esse concurso e para qualquer outro que você queira fazer depois. Fica ligado, ciclo de estudos, revisão via questões, caderno de erros. É o tripé da sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Clica no link na descrição para ver como funcionam os meus programas. Se você puder e quiser, vai ser um prazer te ajudar. Se não, eu espero pelo menos que esse vídeo tenha te ajudado a organizar um pouquinho mais as ideias aí e ganhar um gás extra na sua preparação. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.